Olá, tudo bem? Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja e permaneça com todos, hoje, agora e para todos sempre. Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador do Núcleo Espírita Alta de Souza e hoje vou trazer algumas reflexões acerca do tema A Importância do Pensamento, à luz da doutrina espírita. Existe aquele ditado que diz que nós somos o que pensamos e que pensamento é força. Será mesmo? Vamos aqui refletir sobre o conhecimento da ciência acerca da influência do pensamento e também sobre o que a doutrina espírita e os espíritos nos trazem sobre a influência do pensamento sobre a nossa vida física e espiritual. Mas antes vamos fazer a prece inicial para que possamos nos conectar com Deus e possamos harmonizar este momento. Então, que possamos fechar os olhos, parar um pouquinho o que estejamos fazendo, dar aquela pequenina pausa tão importante em nossas vidas, que é a oração diária. Vamos então fechar nossos olhos, que possamos nos conectar à espiritualidade amiga. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos nós, pequeninos seres da tua criação, aqui unidos pelo pensamento, sabendo da nossa pequenez espiritual, mas de boa vontade, aqui nos esforçando para aprendermos mais um pouquinho, para te servir melhor, Senhor. Abençoa neste momento cada um de nós, aos nossos lares, a nossa família, que possamos nos fortalecer na fé e na esperança, sempre confiantes nos teus desígnios, sábios e perfeitos. Que possamos estarmos aptos a assimilar as mensagens que aqui serão trazidas, para que possamos utilizá-la em nossa vida diária. Muita paz e assim seja. Pois bem, meus amigos, vamos então iniciar as nossas reflexões, mas antes de irmos para os conteúdos da doutrina espírita sobre a influência do pensamento em nossas vidas, vamos primeiro saber a definição de pensamento. Qual a definição de pensamento segundo o dicionário? Pensamento, segundo o dicionário, é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Ou seja, é o produto da atividade intelectual. Ou seja, é o produto da mente. A palavra pensar tem origem no latim pensare, que significa pesar ou avaliar o peso. Portanto, o pensamento seria o produto da mente e que propicia ao ser humano modelar a sua percepção do mundo. Essa seria a definição de pensamento, segundo o dicionário. Mas a doutrina espírita e os espíritos nos trazem que pensamento é energia. Pensamento é fluido da mente. Eles consideram que o pensamento é um fluido, é uma substância da mente, ou seja, do espírito, que pode ser mensurado, inclusive, pelo lado espiritual. Seria um fluido eletromagnético ainda não mensurável ou detectável pelos nossos instrumentos materiais, mas que também os espíritos nos falam que pode ser considerado matéria. Matéria. Então, o pensamento é energia, e essa energia é também matéria, que interagem
com o mundo físico e o mundo espiritual. Olha que interessante. E aí nós temos que essa energia que interage entre o nosso plano físico e o plano espiritual, imperceptível ao nosso olho físico e aos nossos instrumentos materiais, essa energia existe. E ela também é força. Força motriz que pode interagir no nosso mundo de relação. E aí temos no Evangelho aquela belíssima passagem onde em Lucas 8,46, Jesus estava no meio de uma multidão, todos lá procurando se aproximar do Mestre, chegar mais perto. E no meio daquela multidão, uma mulher que era conhecida na região por ter um problema de saúde, um sangramento desde nascença, uma hemorragia, que hoje nós conhecemos como um provável caso de hemofilia, ela num esforço físico intenso, no meio da multidão, um esforço físico intenso, porque a condição de hemofilia, de uma hemorragia contínua, promove uma anemia, né? E a anemia é um quadro que se caracteriza fisicamente com fraqueza, astenia, que nós definimos em saúde. Então, mesmo com aquela fraqueza intensa provocada pela hemorragia, pelo quadro de anemia instalada naquela mulher, ela fez um esforço físico intenso e no meio da multidão, quase caindo pela fraqueza, conseguiu tocar na veste do Mestre Jesus. E nesse instante, Jesus parou e perguntou aos que estavam próximos: quem me tocou? E Pedro disse: mas Senhor, como assim quem te tocou? Todo mundo daqui está te tocando. Nesse empurra, nessa multidão, todos aqui te tocam. Por que tu pergunta quem te tocou? Jesus: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Algumas traduções falam em poder, força, energia. Então imagine naquele momento em que o pensamento daquela mulher, que acreditava que poderia ser curada pelo Mestre, foi direcionando a sua vontade, a sua fé, seu pensamento direcionado ao toque das vestes do Mestre. Nesse exato momento, uma conexão de força, de interação energética foi originada. E nessa conexão energética, energia saiu do Mestre Jesus e a curou instantaneamente. Então, nesta passagem do Mestre, nós podemos perceber que o pensamento direcionado pode sim influenciar na nossa condição física. E esse pensamento também é energia, conforme os Espíritos também nos trazem. Mas vamos lá, continuar. Bom, então quando dizemos que o pensamento é força e que ele pode ser direcionado e pode ser impulsionado com um poder incrível, nós, quando saímos desta passagem do Evangelho, nós temos outros casos bem conhecidos da ciência, como, por exemplo, a gravidez psicológica.
que vocês já devem ter ouvido falar. Tem mulheres que têm a vontade tão grande de estarem grávidas, que mesmo não estando grávida, elas acreditam estar, e esse pensamento é tão forte que elas produzem em seu organismo alterações características de uma mulher grávida, como aumento das mamas, produção de leite e ejeção de leite, aumento da região abdominal. Vejam só com pensamento. Então, o pensamento é força e ele interage em nosso organismo. Em ciência ainda nós conhecemos os efeitos placebos, que a medicina e as indústrias farmacêuticas e as pesquisas de novos medicamentos utilizam muito, que é aqueles medicamentos que não têm o princípio ativo, ou seja, que não têm um fármaco, que são apenas feitos de recipientes inertes, que não têm nenhuma atividade, é o que a gente comumente chama de pílulas de farinha, e são administrados em alguns pacientes para avaliar se produzem efeitos. E tem pessoas que, às vezes, passam, né, a não ter mais dor, por exemplo, quando tomam esses medicamentos, porque acreditam que ali tem um analgésico. E aí esse efeito, muitas vezes, se propaga no corpo físico. Esse é chamado efeito placebo. Tem pessoas que, assim que administram um medicamento, um analgésico, já começam a ter um alívio da dor de cabeça. E a gente sabe que não é tão rápido assim. O medicamento precisa ir lá no estômago, se quebrar, liberar a substância e ser absorvido para o organismo para depois exercer sua ação. E aí a gente já vê que o efeito placebo, o efeito psicológico, o efeito mental, influencia e muito nesse efeito que ele produz. Né? Então, são dois exemplos bem estabelecidos na ciência. Né? Atualmente, tem pesquisas de engenheiros computacionais e eletrônicos que estão desenvolvendo um pequeno aparelhinho que, semelhante a uma tiara, colocado, né, um pequeno aparelho eletromagnético na cabeça, ele consegue captar ondas mentais. E a pessoa com esse equipamento, ela pode se concentrar, direcionar para por exemplo, alguns equipamentos eletrônicos que estejam à sua distância, e através dessa captação de ondas mentais pelo equipamento, pode ativar equipamentos à distância, sons, luz, acender luzes à distância. Olha que interessante, né? Então, a ciência utilizando a engenharia eletrônica computacional para fazer com que esse poder de concentração da mente possa ser utilizado a nosso favor. Né? Isso a ciência já vem demonstrando, né? Já vem nos trazendo como exemplos interessantes da tecnologia aplicada à vida mental. Né? E claro que no futuro isso nos reserva provavelmente diversas descobertas interessantes que irão beneficiar a humanidade. Bom, mas o que os espíritos nos dizem sobre o pensamento? No livro Ação e Reação, André Luiz diz o seguinte: o pensamento, força viva e atuante, pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a velocidade da luz. Olha que interessante, né, que os espíritos nos trazem. A velocidade do pensamento supera a velocidade da luz. Emitido por nós, o pensamento volta inevitavelmente a nós mesmos. Olha que interessante. Compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras. Ou seja, o pensamento emitido por nós volta para nós mesmos. Daí a necessidade, diz André Luiz, de cultivarmos os ideais mais nobres. Daí a importância de cultivarmos os ideais mais nobres. Porque energias atraem energias da mesma natureza. Olha que interessante. Por isso a importância de estarmos cultivando ideais nobres,
salutares, bons pensamentos, pensamentos no bem, de amor, de respeito, de tolerância, de paz, e minimizar e cada vez mais diminuirmos os pensamentos de ódio, de egoísmo, de intolerância, que nos fazem mal, que nos trazem efeitos danosos ao nosso organismo, não só físico, mas também o nosso organismo perispiritual. No livro Roteiro, Emmanuel diz o seguinte: a mente é manancial vivo de energias criadoras. E o pensamento é substância mensurável, ou seja, o pensamento é substância. Olha, reforçando o que nos traz André Luiz, né, sobre a energia e a substância mental que é o pensamento. Então, quando nós analisamos essa concentração do nosso pensamento em nossas vidas, o pensamento pode influenciar nosso corpo físico, inclusive no limiar da dor. Né? Existem algumas pesquisas que nos trazem, né, que a concentração, o pensamento, o padrão de pensamento pode influenciar nos níveis de percepção de dor. Vê que interessante. Nos livros trazidos pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Chico Xavier, existem vários livros belíssimos de Emmanuel, né? Mas temos o Ave Cristo e o livro Há 2000 Anos, né? Que nos trazem o cristianismo primitivo. E que os cristãos, quando iam ser sacrificados nas arenas e eram atirados aos leões ou eram queimados nas arenas romanas, eles iam cantando cânticos de louvor ao Senhor. Vê que belo. E a concentração, a fé deles era tão grande que eles iam para o reino de Deus, que os Espíritos nos falam que naquele momento em que os leões iniciavam a dilaceração dos corpos, seus espíritos já estavam transcendendo. E aquela concentração, aquele êxtase vibratório nos cânticos de louvor ao Senhor, praticamente minimizavam ou inibiam as sensações de dor no corpo físico, porque os espíritos já estavam em uma vibração totalmente diferente. E Emmanuel nos traz que muitos espíritos celestiais, os anjos celestiais, desciam para retirar os espíritos, enquanto os leões dilaceravam os corpos materiais, enquanto as fogueiras queimavam aqueles corpos físicos. Eles falam que esses cristãos não sentiam as dores físicas dilacerantes, porque eles estavam conectados a essa fé, a essa concentração, a esse êxtase do pensamento. E isso nós temos tido a ciência também trabalhando com evidências, né, de que o pensamento pode influenciar no nosso corpo físico de forma significativa. Então, nas últimas décadas, temos centenas de trabalhos publicados em revistas científicas, trabalhos científicos, em diversas revistas renomadas, que nos trazem o impacto do pensamento sobre o corpo físico. Vou aqui trazer alguns poucos exemplos aqui, para entendermos melhor isso. Teve um trabalho publicado em uma revista internacional que fala sobre um estudo realizado com
160 casais, onde 80 casais tinham perdido o filho recentemente, ou seja, estavam com o sentimento e o pensamento de luto, enquanto os outros 80 casais não tinham perdido o filho. E aí eles avaliaram nesses dois grupos, o grupo dos 80 casais que tinham perdido o filho, que estavam no sentimento e o pensamento de luto, de tristeza, em relação àquele grupo de casais que não tiveram a perda do filho, eles avaliaram os marcadores inflamatórios. Então, no nosso organismo, todos nós temos marcadores do processo inflamatório, como a interleucina, por exemplo, uma das interleucinas. Então, foi avaliado nessa pesquisa que, durante 6 meses, esses 80 casais que tiveram a perda do filho, que ainda estavam nesse sentimento de luto e tristeza, apresentaram marcadores inflamatórios mais elevados do que aquele grupo que não teve a perda, né, dos filhos e não tinham aquele pensamento do pesar, da tristeza e do luto. Então vejam que o pensamento influencia no nosso corpo físico, produzindo alterações, inclusive alterações inflamatórias. Um outro estudo foi verificado também que a oração, ou seja, o poder de concentração da mente e do pensamento, a oração influenciava também nos efeitos inflamatórios. Foi visto que as pessoas que oram mais produzem menos marcadores inflamatórios. Olha que interessante. Então, foi visto na pesquisa com mais de 1.600 indivíduos, essa pesquisa foi realizada, 1.600 voluntários, foi verificado que aqueles que oram mais, quanto mais oram, né, e a frequência dessa oração, menos marcadores inflamatórios tinham no seu sangue, ou seja, eles produziam menos processos inflamatórios. Vejam que interessante, né? Então, assim como essa, existem várias outras pesquisas publicadas mostrando esta relação do pensamento, da oração, da espiritualidade sobre o corpo físico. Então, foi visto que, também em outra pesquisa, com quase 3.000 pacientes, pessoas que praticam atividades religiosas e oração regularmente, né, frequentemente, elas têm uma pressão arterial, uma média de pressão arterial menor do que aquelas pessoas que não têm o hábito de oração. Olha que interessante. Então, mostrando que o hábito da meditação, da oração, né, produz no corpo físico uma média de pressão arterial menor. E que isso é saudável ao organismo, né? A gente sabe que quanto maior a pressão arterial, maior o risco, né, de termos problemas cardiovasculares. Então mostra aí que a força do pensamento destinada através de um hábito de oração, por exemplo, pode influenciar muito no nosso corpo físico e na nossa saúde física. Então, quando nós pensamos um pouquinho, puxa, será que ter um pensamento materialista ou ter um pensamento espiritualizado influencia em nossa vida, em nossa saúde? Então, os estudos mostram que sim, né? Quando nós temos pensamentos materialistas, né? Quando nós não acreditamos na existência de um Deus, que é todo bondade e misericórdia, quando nós não acreditamos que existe uma vida após a morte e que a morte extingue toda a nossa possibilidade de vida, quando nós passamos a ter esses pensamentos materiais, nós muitas vezes destinamos todos os nossos esforços para a nossa vida física. E aí propicia situações de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Não que pessoas que trabalham a espiritualidade ou participam de atividades religiosas também não tenham situações de egoísmo, de orgulho, mas quando nós
nos envolvemos com o lado espiritual, com a espiritualização do ser, quando nós buscamos a Deus, como a maioria dos estudos nos mostram, nós trazemos uma harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Essa harmonia é trazida para a nossa constituição psico-biofísico espiritual. Então nós somos corpo, mente e espírito. E precisamos cuidar dessa tríade inseparável. Possamos cuidar então do nosso corpo físico, da nossa mente e do nosso espírito. Para conseguirmos e alcançarmos cada vez mais um equilíbrio em nossas vidas. Isso ainda é mais importante nesses momentos de pandemia, a importância de termos o nosso hábito da oração. Porque nós, nesse momento, não necessitamos apenas, unicamente, da vacina física material, mas também dessa vacina espiritual. Nós precisamos cuidar do corpo, mas também a humanidade precisa buscar mais o cuidar do espírito e da mente. Então, que possamos entender esta mensagem que está sendo nos enviada pelo plano espiritual, pelo mundo maior, porque nada, absolutamente nada, acontece sem a vontade de Deus, não é verdade? Mas vamos lá continuar. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que o pensamento é um fluido mental, uma secreção sutil que verte não do cérebro, mas da mente, ou seja, do espírito. E esse fluido, diz André Luiz, mental, ele influencia primeiro por intermédio de impulsos repetidos, ele influencia toda a região cortical do nosso cérebro. Então, a partir do momento que nós emitimos o pensamento, esse pensamento reflete em todo o nosso córtex cerebral, que é a região do nosso intelecto, onde desenvolvemos o nosso pensamento. E o nosso processo cognitivo do conhecimento. Diz ainda André Luiz, para, em seguida, esse fluido, atendendo ao próprio continuismo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico e da individualidade. Olha só. Então, lembra do início daquela frase que costumamos dizer muito? Nós somos o que pensamos e o pensamento é força. Então, a partir do que nós pensamos, do que nós emitimos como fluido mental, esse fluido vai refletir inicialmente em todo o nosso córtex cerebral e vai fluir por todo o nosso corpo físico, sobre nossa individualidade, gerando uma psicosfera em torno de nós. Portanto, o que pensamos, meus irmãos, dita o nosso padrão vibratório, a nossa áurea psíquica, o nosso envoltório mental, o nosso halo mental. Então, quando algumas pessoas dizem eu não levo desaforo para casa, eu não engulo nada, eu não levo nenhum desaforo para casa, eu não aceito levar desaforo, realmente pode não levar o desaforo, mas leva consigo uma mente, um pensamento carregado de energias, de vibrações pesadas, de ressentimento, de rancor, que reflete em nosso corpo físico, meus irmãos. Então você pode até não levar, podemos até não levar desaforo, mas muitas vezes levamos toda essa energia rancorosa, de ódio, de dissensão, de aflição,
para a nossa casa. Para a nossa casa física e para também nossa casinha mental. E isso reflete, sem dúvida, meus irmãos, o nosso corpo físico, alterando nossa pressão arterial muitas vezes, alterando o nosso sono. Tem pessoas que ficam com insônia remoendo aquele momento, né? Pensando no que poderia dizer mais, muitas vezes de impropérios para aquela pessoa. E além dessa energia que nós levamos conosco, esse pensamento carregado, nós muitas vezes atraímos espíritos de mesma natureza, que se afinizam com esse tipo de pensamento, com essa energia. Então levamos para o nosso lar, muitas vezes, toda essa energia de nosso próprio pensamento, esse fluido mental. E com isso atraímos outras energias semelhantes, meus irmãos. Então que possamos entender, né, a importância do perdão, a importância da tolerância, de um ato de amor que é o perdão, para que possamos acalentar nossos corações, a nossa mente e o nosso espírito. Então nos diz Emmanuel, as ideias projetam raios de força que alimentam ou deprimem. Olha só, as ideias, os pensamentos projetam raios de forças que alimentam, podem alimentar para o bem ou podem deprimir. Essas mesmas ideias, continua Emmanuel, podem sublimar ou podem arruinar, podem desintegrar, arrojados sutilmente no campo das causas para a região dos efeitos, nos diz Emmanuel. E Divaldo Pereira Franco, um dos médiuns mais conhecidos em todo o mundo na atualidade, ele nos conta uma história de uma amiga dele que o foi visitar, e o Divaldo ele tinha uma coleção de rosas, de flores, e ele foi apresentar uma rosa rara que ele tinha, que ele gostava muito, era o seu xodó, como ele chamava, para essa sua amiga. Era uma rosa rara dos Alpes suíços. E aí ele foi tomar um café, estava mostrando lá essa rosa, né, mostrando que era uma rosa rara dos Alpes suíços para essa amiga. No final do café, eles se despediram. Divaldo a levou até a porta. E antes da despedida final, ela disse: Divaldo, dê uma olhadinha na sua rosa rara. Aí ele: por que, minha irmã? Aí ela triste disse: ô Divaldo, porque infelizmente meu olho é mau. E tudo que eu olho, que eu desejo, morre. Aí ele: que nada, minha irmã, isso é superstição. É superstição, nem se preocupe com isso. Ele se despediu dela e ele disse: mesmo assim eu vou dar uma olhadinha na rosa. Chegando lá, quando olhou, a rosa já estava caída no vaso. E ele: meu Deus, não é possível. E ele foi lá tentar socorrer, tentou aplicar bioenergia para a planta, colocar gelo próximo, porque ela é uma planta que se desenvolve em ambiente frio, né? E era indicado colocar gelo na proximidade. Tentou, mas não conseguiu. No outro dia a rosa estava totalmente seca. E ele ligou para sua amiga. A amiga, assim que atendeu, disse: eu já sei, Divaldo. A rosa morreu, não é? Aí Divaldo: não, ela só está totalmente seca. Ficou totalmente seca. E aí Divaldo a convidou para voltar novamente e foi explicando a ela a importância dela tentar canalizar essa energia que ela achava que era o olho mau, mas não é o olho, na verdade é a mente, o pensamento, que pode direcionar
esse fluido, essa energia. Lembra? Pensamento é força. E temos inclusive a passagem de Jesus nos evangelhos, a figueira que secou, né? Então mostrando a fé, o magnetismo. E essa energia pode ser direcionada tanto para o bem como para o mal. Por isso que é importante nós cultivarmos hábitos e pensamentos enobrecidos, para que essa nossa energia mental possa ser canalizada para o bem, não só nosso, mas de todos ao nosso redor. Não é verdade? Então, lembremos, meus irmãos, da mensagem de Jesus, em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque todos nós, durante toda a nossa vida, desde o nascimento, passamos por situações de tentação, de tribulação. Iremos passar por sofrimento, dificuldades, provações, obstáculos, pessoas que vão tentar atormentar a nossa vida. Isso é natural. Então, todos nós iremos ter esses momentos, essas situações de tentação. E precisamos, então, reconhecer que não é só nós que passamos por tentação. Somos todos nós, seres encarnados. Estamos aqui para evoluirmos e aprendermos. Então, que possamos lembrar desse ensinamento do Mestre e que possamos vigiar e orar. Mas vigiar o quê? Os nossos pensamentos, o nosso fluido mental, que possamos vigiar o que nós estamos pensando e que possamos orar, pois a oração concentra o nosso pensamento na conexão com o mais alto, com as esferas espirituais, com Jesus, com Deus, nosso Pai maior. Então, que possamos sim lembrar sempre do orar e vigiar, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, os momentos de dificuldade, de pandemia. O espírito Bezerra de Menezes, recentemente, psicografou uma mensagem que compõe um livro de Divaldo, recente, que fala sobre a pandemia vista do plano espiritual. O espírito Bezerra de Menezes nos fala da importância de vigiarmos os nossos pensamentos e termos cuidado para não darmos as brechas psíquicas, meus irmãos. As brechas psíquicas. Então temos que cuidar para não dar brecha através dos cuidados com a nossa saúde física, mas também termos cuidado para não darmos brechas para manter a nossa saúde mental, psíquica e espiritual. Então, o poder da mente, do pensamento, reside nas relações que nós temos com o nosso mundo físico e espiritual. E diz assim Emmanuel no livro Roteiro, na mensagem 25, Ante a Vida Mental. Ele diz assim: e em razão dessa lei que preside a vida, em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quanto se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais da energia divina. Olha que lindo. Vou repetir. E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, aqueles que se adaptarem ao reto pensamento, ou seja, o vigiar o nosso pensamento, e aqueles que se adaptam à ação enobrecedora no bem, se fazem preciosos canais de energia divina. Então, quando nós mantemos o nosso pensamento reto no bem e nas ações do bem, nós temos uma conexão energética com o mais alto, com os anjos do Senhor, com os espíritos evoluídos. Então, meus irmãos, que possamos entender a força que o nosso pensamento tem e a influência que ele traz em nossas vidas.
pois realmente nós somos o que pensamos. E o que podemos fazer então para que o pensamento possa auxiliar em nossa saúde física e espiritual? Que possamos voltar ao hábito da oração, como nos diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. A oração é um indutor para a comunhão com as esferas superiores e para os amparos aos outros. Então, meus irmãos, para finalizar, que possamos mantermos os nossos pensamentos no bem, os nossos pensamentos vigiando sempre e conectados ao Criador. Lembrando sempre dos ensinamentos do Mestre Jesus. Quando nos diz, orai e vigiai para não cairdes em tentação. E amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Possamos então seguir esses sentimentos de fraternidade, de amor, que o Cristo veio nos ensinar. E assim tornaremos, sem dúvida, a nossa vida mais leve, mais suave, cultivando bons hábitos de pensamento e de ações. Então, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos envolva e ilumine a todos, hoje e sempre. Vamos então finalizar com uma oração de agradecimento a Deus por esse momento. Ah, Deus, Pai, queridos amigos espirituais, Jesus amigo, só temos a te agradecer que possamos utilizar essas mensagens sublimes que tu nos trouxesses e aplicar em nossa vida e que possamos usar nosso pensamento como força criadora através da nossa fé firme no teu evangelho e nos teus ensinamentos, criando em torno de nós, mestre, uma atmosfera fluídica de amor, de bondade e de paz. E que esta mesma paz se estenda para os nossos lares, para os nossos familiares, aliviando as nossas dores, as nossas aflições, acalmando a tempestade que porventura passe em nossas vidas. Ilumine e abençoa a todos, Senhor, neste planeta, aos nossos irmãos em sofrimento, aos nossos governantes e a todo o planeta Terra. Obrigado, Senhor, e muita paz para todos. Que assim seja. Obrigado, meus queridos, pela atenção e até a próxima oportunidade. Muita paz.